Fala pessoal, eu tô de volta, meu nome é Lucas Perillo, sou editor no torcedores.com e esse fim de semana tem muito jogo bom, tem final da Copa da Inglaterra, tem clássico italiano, clássico carioca e tem Grenal, jogão, tá? Então vamos conferir aí quais são as médias estatísticas para a gente tentar investir nessas partidas. Então vamos para o primeiro jogo da lista, pessoal. Campeonato italiano, o Juventus recebe a Inter, um clássico, jogão do campeonato italiano, que acontece às 13 horas, tá? Só que para a Inter, esse campeonato já está definido, porque a Inter já foi campeã com 88 pontos, só que a Juventus briga por vaga direta na Champions League com 72 pontos. Na quinta colocação, a Napoli está na frente, quarta colocação está com 73. Então a Juventus precisa ganhar e torcer para a Napoli perder ou empatar para chegar na zona de classificação para a Champions League. A cotação para a Juventus aí 2,20, empate 3,60 e a Inter 3,10. Logicamente que a Inter não é favorita porque a Inter já foi campeã, então não tem pressão de ganhar esse jogo, mas lógico, é um clássico, todos gostam de ganhar jogos assim, tá? Nos últimos 6 jogos aí da Juventus foram 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Do lado da Inter, 6 jogos, 4 vitórias e 2 empates, tá? Então eu acredito aqui que dê Juventus um empate. A Inter não vai se esforçar muito para ganhar esse jogo, não vai brigar muito contra a Juventus, então acredito o Juventus um empate com uma cotação de 1,36. Tá? Nos últimos confrontos, aí, nos últimos 4 confrontos diretos entre Juventus e Inter, foram 2 vitórias da Juventus, 1 vitória da Inter e 1 empate. Tá? Só um jogo que foi 0-0, que foi o mais recente, tá? Mas os outros jogos também saíram mais gols, aí, pelo menos 2 gols com uma cotação de 1,20. Então, mais de 1,5, uma cotação de 1,20. Tá? Para vocês terem uma noção, nos últimos 6 jogos a Inter teve uma média de 2,17 gols por partida e a Juventus 1,50 por partida. Então, um golzinho de cada lado, aí, um empate ou 2-1, já ganha a aposta para vocês. E outras estatísticas aqui, né, que eu vou apresentar aqui para vocês, né, é o número de escanteios, já que é nesse mercado aqui, de acordo com o site Statistics Corner, né, esse jogo aí tá com uma média de 10 escanteios por partida, então a gente pode vir aqui, ó, mais de 7 escanteios com uma cotação de 1,25 e a média de cartões está 3,8. Então a gente pode ir na aba de cartões aqui, né? 3,8. A gente usa uma média de menos 1,66 aqui. Dá para criar a aposta, né? A gente vai em adicionar seleção, cartões mais de 2 cartões na partida com uma cotação de 1,22. Aí é só adicionar a seleção e fica pronto para vocês fazerem a aposta aqui na caderneta, tá bom? Então essas são as dicas para essa partida. Próximo jogão da lista, pessoal, Chelsea contra Leicester, final da Copa da Inglaterra, às 13h15, tá? Cotação para o Chelsea vencer 1,90, o empate 3,40 e o Leicester 4,20, sendo menos favorito. Tá na classificação geral aí do campeonato inglês, tá certo que isso aí é mata-mata, mas no campeonato inglês o Leicester tá em terceiro e o Chelsea em quarto com 64 pontos, o Leicester com 66, tá? O Chelsea é mais favorito, desbancou o Manchester City na Copa, tá? E agora vem para a final contra o Leicester. Tá? Nas últimas 6 partidas do Chelsea, aí, no geral, foram 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. E para o Leicester, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota, mesma coisa. Tá? Nos confrontos diretos, nos últimos 4 confrontos diretos entre esses dois times, 1 vitória do Leicester, 1 vitória do Chelsea e 2 empates. Tá? Então é um jogo bem equilibrado, muito difícil de definir aí uma cotação boa, tá? Então a gente pode ir aqui, né, no Chelsea, na vitória do Chelsea aqui, que o Chelsea é mais favorito, logicamente, mas é lógico que o Leicester pode levantar essa taça aí tranquilamente também. É um jogo disputado, né? Então a gente pode vir aqui também para levantar a taça, Chelsea 1,44, tá? No mercado de gols, aí, os dois times nas últimas 6 partidas, né, o Chelsea tem uma média de 1,33 gols por partida e o Leicester 1,83. Então, por ser final, tá, dá para vir aqui no mais de 1,5 com uma cotação de 1,36, tá? E agora nos mercados, aí, nos outros mercados, a gente vai aqui na média de escanteios, né, de acordo com a Statistics Corner, né, a média de escanteios para essa partida está 9,4, então a gente pode usar 1,25 mais de 7 escanteios, né, com uma cotação de 1,25. E o número de cartões, tá, a gente vem criar a aposta aqui
cartões mais de 2, uma cotação de 1,44, porque aqui no Statistic Corner a média de cartões para essa partida está com 3,2, tá? Então essas são as dicas para essa final, um jogão. Próximo jogo, pessoal, outra final, Fluminense contra Flamengo, jogo de ida da final do Campeonato Carioca, tá? Às 9h05 da noite. Então o Fluminense recebe o Flamengo. Esse jogo não está disponível nas principais casas de apostas, por isso que a gente vai apresentar esse site aqui de estatísticas, tá? Então nas últimas 6 partidas aí do Fluminense, foram 4 vitórias, 2 empates e 0 derrotas. O Flamengo, 6 partidas aí, 5 vitórias, 1 empate e 0 derrotas, tá? Então o Flamengo é favorito, né, para essa partida. Mas o Fluminense vem bem também, né? O Fluminense vem muito bem aqui. Não temos também as cotações nesse site, normalmente eles apresentam, né? Mas não temos cotações nesse site aqui, tá? State Leagues eu coloquei aqui, né? Que é a liga regional, né? Foram 13 partidas para o Fluminense, 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Para o Flamengo foram 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, tá? O Flamengo é favorito, mas o Fluminense tá muito bem nessa temporada, principalmente aí na Libertadores. Vocês podem ver aqui as últimas partidas do Fluminense: vitória contra o Santa Fé, vitória contra o Portuguesa, empate com o Atlético Júnior, empate com a Portuguesa também. Ganhou do Santa Fé novamente. O Flamengo empatou com o União La Calera, ganhou do Volta Redonda, ganhou da LDU e ganhou do Volta Redonda. E ganhou da União La Calera novamente, tá? Então o Flamengo tá muito bem também nessa temporada, mas acredito aí que o Fluminense possa surpreender aí nos últimos confrontos, aí nos últimos 4 confrontos, olha só. Vitória do Fluminense em 2021, aqui desse ano, né? Fluminense vitorioso de novo, vitória do Flamengo, vitória do Flamengo. Então são 2 vitórias do Fluminense e 2 vitórias do Flamengo, só que as mais recentes são vitórias do Fluminense, tá? Então o Fluminense aí ocupa a primeira colocação no grupo da Libertadores, assim como o Flamengo ocupa a primeira colocação no grupo da Libertadores. Para essa partida aqui, se formos ver as cotações, tá? Como não temos cotações, vamos ver as estatísticas. Acredito que seja um empate e mais de 1,5, dando para arriscar mais de 2,5 gols por partida, tá? Vocês podem ver aqui, mais de 2,5 gols. Foram em 4 partidas, saíram de 6 disputadas. No Flamengo, 6 de 6. Então, em 6 partidas que ele disputou, nas últimas 6, nas 6 saíram mais de 2 gols, tá? Então, mais de 2,5 gols e empate ou vitória do Fluminense para essa partida, tá? No jogo da ida. Próximo jogo da lista, pessoal, outra final da Taça Rio, agora Botafogo contra Vasco da Gama, tá? O clássico carioca também, outra partida que não está disponível nas principais casas de apostas, então a gente vai usar um pouco dessas estatísticas aqui para dar uma olhada, tá? Vou colocar no State Leagues aqui para vocês darem uma olhada, tá? Nas últimas 6 partidas do Botafogo aqui foram 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. O Vasco um pouquinho melhor, tá? 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nas últimas 13 partidas aí da Liga Regional, né, do Campeonato Carioca, foram 13 partidas, 4 vitórias, 7 empates e 2 derrotas para o Botafogo. Para o Vasco, 5 vitórias, 5 empates e 3 derrotas, tá? O Vasco, né, tem um retrospecto um pouquinho melhor aí, por ter 4 vitórias, né? O Botafogo tem apenas 2, tá? E no confronto direto, aí, nas últimas 4 partidas, tá? Empate, vitória do Vasco, empate novamente e vitória do Botafogo. Então, bem equilibrado, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nas estatísticas de gols também. Nas últimas 6 partidas, o Botafogo teve uma média de 1,33 e o Vasco 2,0. Então, acredito aí também que o Vasco chegue em favorito para essa partida, mas acredito que seja um empate ou o Vasco da Gama com mais de 1,5 gols, tá? Mais de 1,5 gols nas últimas 6 partidas, em 5 tiveram pelo menos 2 gols na do Vasco, e no Botafogo 50-50, né? Nas últimas 6 partidas, pelo menos 3 tiveram mais de 1,5 gols, então empate ou Vasco mais de 1,5 gols para essa partida aí, tá? Para fechar as dicas de apostas, pessoal, o outro clássico, um clássico gigantesco aí, Grenal, Inter contra Grêmio, final, primeiro jogo, domingo às 16 horas, tá? O Internacional vai receber o Grêmio, o Internacional disputa a Libertadores, o Grêmio a Sul-Americana, os dois times
estão bem nos campeonatos, tá? Então, outra partida aí que não está disponível nas principais casas de apostas. Então a gente vai analisar aqui, nas últimas 6 partidas do Inter foram 4 vitórias, 2 derrotas. E do Grêmio, 6 partidas, 6 vitórias, 0 empates e 0 derrotas, tá? Pelo campeonato regional, aqui a gente coloca 13 partidas do Inter, 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Do lado do Grêmio, 9 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota, tá? Nos confrontos diretos aí no retrospecto aí nas últimas 4 partidas, a vitória do Grêmio, vitória do Inter, empate e vitória do Grêmio. Então 2 vitórias do Grêmio, 1 do Inter e 1 empate. Acredito que o Grêmio chega um pouquinho mais favorito para essa partida, tá? Ele terminou aí com 24 pontos e o Inter com 23, tá? Na Sul-Americana o Grêmio ocupa a primeira colocação, né? E o Inter a primeira colocação também, os dois times, só que nesse grupo aqui todo mundo com 6 pontos, mas os dois times estão indo muito bem nos campeonatos sul-americanos aí que disputam, tá? Então acredito aqui que o Grêmio chega um pouquinho mais favorito, mais clássico, né? É clássico, então não tem essa de favoritismo, independente da fase que o time se encontra. Então acredito aqui um empate ou vitória do Grêmio, tá? E mais de 1,5 gols, porque os times têm uma média alta de gols. Então dá até para arriscar mais de 2,5 gols, porque o Internacional nas últimas 6 partidas, uma média de 3,33 gols. Tá? E o Grêmio também, 3,33 gols por partida. Então muitos gols nas partidas, aí, se vocês somarem, né? Dá uma média alta, tá? No mais de 2,5 nas últimas 6 partidas que disputou, pelo menos 5 tiveram mais de 2 gols, né, do lado do Grêmio. Mesma coisa com o Inter, nas últimas 6 que disputou, pelo menos 5 partidas, mais de 2,5. Então essa é a dica para fechar o Grenal e fechar as dicas do fim de semana.